Olá a todos, é um prazer conversar com todos vocês e aonde quer que chegue esse vídeo, nós estamos assistindo no Brasil o que foi praticado ontem. Isso que nós estamos colhendo hoje é o que foi praticado ontem. Os mesmos e as mesmas pessoas e os mesmos instrumentos usados para que sofrêssemos hoje é o que eles querem para que venhamos mais tarde sentirmos o gosto do golpe final. O Brasil não suporta mais medidas extremas que é aplicado ao povo e que são de sombra, que torna-se benevolente, que se torna anseios de cada uma dessas pessoas que querem voltar ao poder, o anseio de pegar aquilo que não lhe pertence. O que mais me chama a atenção é pessoas que se encontram danificado a sua maior riqueza, que é justamente a forma de pensar o que é certo e o que é errado. Nós não podemos aceitar criminosos, corruptos, que possa ansiar o desejo de ser presidente da nossa república. Nós temos que impor um valor às nossas instituições. Elas são e subsistem com os impostos, com o sangue de cada um de nós. Nós não estamos brincando de sobreviver, é morrer ou viver, é ter ou viver na miséria. É a gente assistir esse grupo de pessoas inescrupuloso, criminoso, fútil, cheio de maldade, tentando manipular mentes de pessoas que estão vacinadas contra essas figuras monstruosas, esses patifes que se encontram na tentativa de fazer com que venhamos acreditar novamente na mentira. Mas existe ainda pessoas que se encontram ainda em certos locais da nossa república que estão lá aguardando a estrela mestre do furto, do engano, da mentira, do roubo, mestre de formação de quadrilha, distribuição de dinheiro, e que, ao meu ver, ao ponto de se separar. Não vi, não sei, nem conheço essa pessoa. No final das contas, a pessoa é o peão mestre, é a engrenagem mestre do crime organizado que se instalou no Brasil. A nossa república, hoje, ela tem uma Constituição que ela não é respeitada. E se fosse, sobraria dinheiro para tudo e para tudo que possa ser usado para subsistir uma nação. Acredite nisso. Quando eu falo nisso, as pessoas às vezes ficam, como deve ser feito? Nós temos que fazer no Brasil uma reforma administrativa. Nós temos nos três poderes desnecessariamente pessoas que não deveriam estar lá. Não por incompetência, mas porque foram colocados por indicação política. Isso está em nossas três esferas. Nós temos órgãos altamente fiscalizador. Nós temos órgãos altamente emaranhados de fiscalização que é muito mais eficiente que o nosso imposto de renda. Mesmo assim a gente encontra criminosos que estão lá nesses lugares, nesses pontos, só esperando o meio mais certo de que é aquele ao qual vai fazer a distribuição dos bens. E o maior bem é o ativo da nossa pátria, a nossa riqueza, que está ao anseio desses ladrões sumir o poder para poder tocá-lo e tocar naquilo que não lhe pertence, mas pertence a todos nós. Isso é o que nós estamos vendo no Brasil. Essa manobra maligna, perversa.
Contar no artigo 71, que trata-se justamente do Tribunal de Contas, que a gente vê que o Tribunal de Contas, ela recebe prestações de conta do presidente e recebe também prestação de contas, gastos de todas as entidades e instituições que é mantida pelo governo federal. Pessoas que possíveis estejam no poder, que possa dar perda de bens ou de valores daquelas entidades, essas pessoas nem sequer pode se proteger, porque o próprio Tribunal de Contas pode quebrar as suas contas, o seu sigilo. Sem contar que o próprio Tribunal de Contas, em suas atribuições dos 7 incisos, existe ainda a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, que tem a autoridade para criar grupos de fiscalização em termos contábeis, fiscais, para fiscalizar o judiciário, executivo e o legislativo, independente de presidente de Senado, independente de presidente de Câmara, independente de presidente do Supremo Tribunal Federal, eles têm essa autoridade para fazer. O Tribunal de Contas tem. Então a gente vê que cruza-se dados de tudo que é lado para poder fiscalizar o dinheiro público, o dinheiro do contribuinte. E é eficaz. E como você explica as pessoas meterem a mão no erário e roubar? Como você explica as pessoas desviarem tanto dinheiro? É porque tem alguém lá que facilita. O Senado e a Câmara, eles têm poder de fiscalizar, pedir fiscalização. Eles podem dar aval. Então a gente vê que quando há uma série de medidas que são tomadas que requebra, né, que já são quebras e requebra, eles quebram esses cruzamentos e fazem com que contas, propostas e gastos, desvios, perdas possam se tornar legal. Deixa que o tesouro paga. E isso nós estamos assistindo. E isso vem se arrastando há muito tempo. Desde outubro de 88, nós temos sofrido esse tipo de abalo. O abalo da corrupção. Essa invertida criminosa que temos assistido nos últimos anos. Provado, comprovado. Órgãos responsáveis, órgãos que temos que tirar o chapéu, são tratados por esses marginais como grupos criminosos. E os criminosos que tornam-se mocinhos. Justiça quebrando a harmonia dos poderes. Jurista quebrando a harmonia do poder para beneficiar criminoso. Crime é crime de qualquer órgão desse. Na hora que você quebra a harmonia dos poderes, qualquer um desses já é criminoso. O artigo 52, ele é claro sobre isso. E a nossa Constituição, ela tinha que ser resguardada, guardada, vigiada, trancada, a 7 chaves por 11 ministros. E é simplesmente guardar um livro. Guardar um livro. Esse aqui, eles não conseguem. Não conseguem. E estamos assistindo isso no Brasil de forma... Isso aqui é para homens sérios. Homens ilibados. Não é para qualquer um. Se você não lê a tua Constituição, rapaz, você não entende nada do teu Brasil, pelo amor de Deus. Nem discuta. Aqui tem coisa maravilhosa para a pessoa ler. Maravilhosa para você entender. Quando você começa a entender isso aqui, os artigos, os incisos, as instituições, Tribunal de Contas, responsabilidade presidencial, atribuições do presidente, conselhos, ministros, formação, responsabilidade. Quando você vê isso aqui, cara, a gente amadurece e começa a amar o Brasil. E quando a gente vê essas pessoas roubando, assaltando, olha, isso dá um nojo tão grande. Porque só defende bandido quando você faz parte do crime organizado ou quando você não conhece o que é o certo e não o que é o errado. Aí você torna, sabe o quê? Uma esfera oca, chamada de plastócito.
é isso que você é. Qualquer pessoa coloca as ideias dentro dessa esfera oca, que é o seu cérebro, apesar de você já ser adulto. E isso inclui pessoas que se dizem inteligentes. Muitas pessoas. Mas tem uma falta de conhecimento da estrutura. Dizer que um criminoso é inocente, olha, é pior do que você ser livre de todo conhecimento. É pior do que você saber ler e escrever. Isso mostra que você não entende nada do que ler e nem entende nada do que escreve. Porque defender bandido você tem um problema muito sério. Muito sério. E é preciso ser tratado como um psiquiatra e o mais depressa possível. Porque não se faz diferença de quem esteja ou de quem não esteja. Você tem que ser brasileiro e defender isso aqui. Aí sim, não importa quem esteja lá. Não importa. Ele é obrigado a cumprir isso aqui. Mas quando você não sabe o que está escrito aqui, aí sim, eu até entendo que você possa admirar Patife. E Patife, já que você não sabe o que é, que você soubesse, não estaria defendendo, não estaria admirando. Patife é uma pessoa vil, canalha, covarde e podemos acrescentar ladrão. Boa tarde.